Bem-vindos ao Filodebates, o canal que transforma a imaginação em debates filosóficos. Nosso objetivo é estimular o pensamento crítico e o diálogo em relação a questões significativas para a humanidade. Os filodebates apresentados aqui são simplificações e podem não abranger todos os detalhes das visões dos filósofos discutidos. Recomendamos a leitura direta das obras desses pensadores ou consulta aos especialistas na área. Existencialismo. Desvendando a liberdade em tempos incertos. Uma análise e reflexão crítica e filosófica por filodebates. O mundo contemporâneo nos bombardeia com informações e nos impele à ação frenética, mas, paradoxalmente, nos deixa com uma sensação de vazio e falta de sentido. Em meio a essa vertigem existencial, caracterizada pela desorientação e perda de propósito, o existencialismo surge como um convite à reflexão. E se, em vez de buscar respostas prontas, questionássemos as próprias perguntas? E se, em vez de nos escondermos atrás de desculpas, abraçássemos a liberdade radical de construir nosso próprio significado? Este vídeo-ensaio explora o existencialismo e sua surpreendente relevância para o indivíduo nestes dias sombrios. Nós, do Filodebates, fornecemos ferramentas para uma reflexão crítica sobre a condição humana e suas possibilidades. Hoje, desvendaremos seus conceitos-chave e ofereceremos meios para navegar nas incertezas da vida com coragem e autenticidade. Como nos lembra Gary Cox em Como Ser um Existencialista, o existencialismo não é um conjunto de ideias abstratas, mas um guia prático para ser real, assumir as rédeas da nossa vida e parar de inventar desculpas. Mas o que isso significa para você, aqui e agora? A história do existencialismo é marcada pela busca por significado em meio à angústia e revolta. Suas raízes se encontram no século XIX, com Kierkegaard, que explorava a experiência subjetiva da angústia, revelando a liberdade individual como fonte de responsabilidade e, às vezes, desespero. Nietzsche, com sua crítica radical à moral tradicional, desafiava os indivíduos a criar seus próprios valores e superar a moralidade reativa. Ele proclamou a morte de Deus e a necessidade de autossuperação. No século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, o existencialismo se consolidou como movimento filosófico. A experiência traumática da guerra, com sua devastação física e moral, amplificou a sensação de absurdo e a perda de sentido na vida, criando um terreno fértil para o questionamento radical da existência humana. Pensadores como Jean-Paul Sartre, Albert Camus e Martin Heidegger, com sua obra seminal Ser e Tempo, se tornaram figuras centrais nesse contexto. Dostoiévski, em Crime e Castigo, mergulhou na psique humana, explorando temas como culpa, alienação e busca por redenção. O existencialismo não se limita a uma resposta ao contexto histórico. Ele nasce de um mal-estar com a modernidade, a industrialização, a massificação e a perda da individualidade. Será que a tecnologia, que promete nos libertar, não estaria, na verdade, nos aprisionando em novas formas de alienação? Como podemos aplicar os princípios do existencialismo em nossas decisões cotidianas? A liberdade radical implica que somos responsáveis por nossas escolhas e pelo significado que damos às nossas vidas. Isso pode ser visto em decisões simples, como escolher uma carreira que realmente nos apaixone, ou em decisões complexas, como enfrentar dilemas morais com autenticidade e coragem. Lidar com a angústia e a incerteza é parte integrante da experiência existencialista. Em vez de evitar esses sentimentos, o existencialismo nos encoraja a enfrentá-los de frente, reconhecendo-os como parte da condição humana. A angústia, segundo Kierkegaard, é a vertigem da liberdade, um sinal de que estamos diante de possibilidades infinitas. E você, como lida com a angústia e a incerteza em sua vida? Já se perguntou como pode criar seu próprio significado em meio ao caos do mundo moderno? Desafie-se a viver de forma mais autêntica e plena, explorando o existencialismo como uma ferramenta para navegar as incertezas da vida. A existência precede a essência.
Essa frase de Sartre resume a ideia central do existencialismo. Não nascemos com uma natureza predefinida, mas construímos quem somos através de nossas escolhas. Essa liberdade pode ser assustadora, pois nos condena à responsabilidade por tudo o que fazemos. A angústia é o sentimento que nos acompanha nessa jornada, a consciência do peso da liberdade. Camus, em O Mito de Sísifo, nos mostra o absurdo da existência, a colisão entre nossa sede de sentido e a indiferença do universo. Diante do absurdo, a revolta é uma resposta possível. Viver com autenticidade significa ser coerente com nossas escolhas, recusando a má-fé, a autodecepção e as desculpas que inventamos para fugir da responsabilidade. Beauvoir acrescenta que nossa liberdade é sempre construída em relação com os outros. Você já se sentiu angustiado diante de uma escolha importante? Como lidou com essa angústia? Muitas pessoas já pensaram: perdi meu emprego e achei que o mundo tinha acabado. Mas depois percebi que era uma chance de recomeçar, de fazer algo que realmente me fizesse feliz. Foi aterrorizante, mas também libertador. No existencialismo, a liberdade não é uma dádiva, mas uma condição fundamental e, paradoxalmente, uma condenação. Sartre argumenta que estamos condenados a ser livres. Uma liberdade que não é escolha, mas um fardo, um desafio contínuo que gera angústia. Essa consciência da liberdade implica responsabilidade inalienável pelas escolhas feitas, sem justificativas externas. Para os existencialistas, a angústia não é um estado patológico, mas uma resposta legítima à liberdade e à finitude. É a consciência da nossa liberdade absoluta e da responsabilidade que ela acarreta, a percepção da nossa finitude e da falta de sentido pré-estabelecido na existência. Em Camus, o absurdo é a percepção da discrepância entre o desejo humano de sentido e a ausência de qualquer sentido objetivo no universo. Não se trata de um niilismo absoluto, mas da constatação da condição humana diante da falta de um fundamento último para a existência. A resposta ao absurdo pode ser a revolta, a aceitação ou a busca por um sentido subjetivo e pessoal. A liberdade implica responsabilidade. Não há fuga da responsabilidade pelas nossas escolhas e ações, pois somos os únicos responsáveis pela construção do nosso ser e do nosso significado no mundo. Dentro da ampla igreja do existencialismo, como Gary Cox a chama, diversas vozes dialogam, acrescentando nuances e profundidade. Sartre, com seu existencialismo ateu, prioriza a liberdade individual e a responsabilidade. Camus explora o absurdo e a revolta. Beauvoir questiona a condição feminina e a influência das estruturas sociais na liberdade. Heidegger analisa o Dasein, ser no mundo, e a temporalidade. Kierkegaard investiga a angústia e o desespero. Nietzsche critica a moral e valoriza a vontade de potência, que é a força motivadora por trás das ações humanas. Marcel busca um diálogo entre fé e razão. Buber destaca a importância do encontro. Eu-tu, Jaspers, Merleau-Ponty e Levinas enriquecem ainda mais este panorama. Gary Cox, em Como Ser um Existencialista, oferece uma leitura mais prática, focando na aplicação dos conceitos existencialistas no cotidiano, incentivando o leitor a ser real e parar de inventar desculpas. Embora Sartre e Camus sejam frequentemente citados, o existencialismo é um movimento diverso, com múltiplas perspectivas e interpretações. Algumas contribuições importantes incluem: em O Segundo Sexo, Beauvoir analisa a opressão das mulheres e critica o existencialismo tradicional por sua perspectiva androcêntrica. Ela propõe uma releitura existencialista que considera as questões de gênero e o conceito de o outro, enfatizando a intersubjetividade e a importância das relações. Martin Buber, com seu conceito de relação eu-tu, destaca a importância das relações interpessoais autênticas, que transcendem o individualismo radical de alguns existencialistas. Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, Frankl explora a busca por significado em circunstâncias extremas, como o Holocausto, demonstrando que mesmo em situações de sofrimento extremo, a busca por sentido e a liberdade interior podem persistir. Representante do existencialismo cristão,
Marcel busca conciliar a fé com a experiência existencial, enfatizando a importância da esperança e da transcendência. A influência do existencialismo na arte é inquestionável. De O Estrangeiro, de Camus, a Crime e Castigo, de Dostoiévski, a literatura existencialista explora temas como angústia, liberdade e busca por sentido. No cinema, a Nouvelle Vague traduz visualmente a desilusão e a afirmação da liberdade. No teatro, Beckett, com Esperando Godot, e Sartre, com Entre Quatro Paredes, nos confrontam com o absurdo da existência. No campo das artes visuais, o expressionismo e o surrealismo dão forma à angústia e à subjetividade. Na música, desde Leonard Cohen até Radiohead, artistas ecoam dilemas existenciais. No jazz, figuras como Gato Barbieri improvisam sua própria liberdade. A arte pode nos ajudar a compreender e expressar nossa própria experiência existencial. A influência do existencialismo transcende os limites da filosofia acadêmica, manifestando-se em diversas formas de expressão cultural. Obras de Franz Kafka, O Processo, A Metamorfose, Fyodor Dostoiévski, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, e Albert Camus, A Peste, A Queda, exploram temas de alienação, culpa, absurdo e busca por sentido. Filmes como O Sétimo Selo, Ingmar Bergman, Taxi Driver, Martin Scorsese, Hiroshima Mon Amour, Alain Resnais e Abu de Souffle refletem a angústia existencial e a busca por significado em um mundo aparentemente absurdo. O expressionismo e o surrealismo refletem a angústia e a busca por sentido presentes no existencialismo. Compositores como Leonard Cohen exploram temas existenciais em suas letras melancólicas e introspectivas. A internet, com suas possibilidades infinitas e sua capacidade de conectar pessoas de todo o mundo, também se tornou um espaço para a exploração de temas existenciais, como a identidade online, a solidão na multidão e a busca por conexão autêntica. Séries como Black Mirror e True Detective abordam questões existenciais contemporâneas, como a relação com a tecnologia e a natureza da realidade. O existencialismo, apesar de sua grande influência, não escapou das críticas. E isso é ótimo, afinal, debater e questionar são essenciais para o crescimento de qualquer ideia. Vamos explorar algumas das principais críticas e ver como elas podem nos ajudar a entender melhor essa filosofia. Individualismo versus responsabilidade social. Muitos dizem que o existencialismo é muito individualista. A ênfase na liberdade individual e na responsabilidade pessoal, especialmente em Sartre, pode parecer uma negligência das responsabilidades sociais. Mas será que a liberdade individual exclui a responsabilidade social? Não necessariamente. Beauvoir, em A Ética da Ambiguidade, destaca a importância das relações humanas e mostra que a construção do sentido é uma tarefa compartilhada. Pense na crise climática. A ação individual é importante, mas só uma mudança coletiva pode realmente fazer a diferença. O existencialismo nos convida a se refletir sobre a responsabilidade coletiva e a necessidade de ações conjuntas para enfrentar os desafios de hoje. Niilismo ou convite à ação? Outra crítica comum é que o existencialismo é nihilista, negando qualquer sentido ou propósito na vida. Mas será que é isso mesmo? Camus fala do absurdo, mas não como um fim em si, e sim como um convite à revolta, à criação de significado e à busca por um sentido pessoal. Sartre encara o desespero, mas não como um estado final, e sim como uma possibilidade inerente à condição humana. A angústia e o absurdo não são estados negativos, mas desafios que nos impulsionam a agir e buscar a autenticidade. Se a vida não tem sentido predefinido, cabe a nós criá-lo. A crítica nihilista ignora a ênfase existencialista na criação de significado e na responsabilidade individual pela construção do sentido da vida. Moral subjetiva ou ética da responsabilidade. A falta de um sistema moral objetivo também é criticada. O existencialismo não oferece um manual de conduta, mas sim uma ética da responsabilidade. Cada um é responsável por suas escolhas e suas consequências. Isso pode parecer assustador, mas também é libertador.
Significa que temos o poder de criar nossos próprios valores e construir nossa própria moral. Mas como fazemos isso em um mundo tão complexo e cheio de contradições? Essa é a pergunta que o existencialismo nos convida a responder. A ética existencialista não é uma ética de regras, mas uma ética da responsabilidade, que exige uma constante reflexão sobre as consequências de nossas ações, falta de estrutura ou liberdade de pensamento. A ausência de um sistema rígido e predefinido também é criticada. Mas será que uma estrutura rígida é sempre melhor? A flexibilidade do existencialismo permite uma maior adaptação às diferentes situações e contextos. A vida é complexa e cheia de nuances, e uma estrutura rígida pode nos impedir de lidar com essas complexidades. A falta de um sistema predefinido não é uma falha, mas uma característica fundamental do existencialismo, que valoriza essa liberdade individual e a responsabilidade pessoal na construção de um sistema de valores. Individualismo ou intersubjetividade? A crítica ao individualismo exacerbado precisa ser analisada com cuidado. Beauvoir enfatiza a intersubjetividade e a importância das relações humanas. A ação individual, no existencialismo, não é isolada, mas sempre contextualizada e interdependente. A liberdade individual não existe em um vácuo. Ela é sempre moldada pelas relações com os outros e pelo contexto social. O existencialismo não rejeita a importância das relações humanas, mas sim enfatiza a responsabilidade individual na construção de um sentido compartilhado. A ética da responsabilidade exige uma consideração cuidadosa das consequências de nossas ações para os outros. A crise climática exige uma reflexão profunda sobre nossa responsabilidade individual e coletiva. O existencialismo nos convida a questionar nossos padrões de consumo e a buscar uma forma de vida mais sustentável e coerente com nossos valores. Movimentos como Fridays for Future exemplificam essa consciência coletiva, mostrando a busca por um sentido de responsabilidade compartilhada diante da crise ecológica. A ação individual é importante, mas só uma mudança coletiva pode realmente fazer a diferença. A era da inteligência artificial desafia nossas noções de liberdade, consciência e humanidade. O existencialismo nos ajuda a questionar a natureza da consciência, a possibilidade de uma existência autônoma em um mundo cada vez mais automatizado e a relação entre humanos e máquinas. Debates éticos sobre a IA, como o desenvolvimento de armas autônomas, refletem a necessidade de uma reflexão existencial sobre as implicações da tecnologia na condição humana. A crescente polarização política e social exige uma reflexão crítica sobre nossas crenças e ideologias. A compreensão da angústia e do absurdo pode nos ajudar a lidar com a polarização e a buscar o diálogo e a compreensão mútua. A busca por autenticidade, em um contexto de crescente polarização, exige uma autorreflexão crítica sobre nossas crenças e valores, e um compromisso com o diálogo e a tolerância. Em resumo, as críticas ao existencialismo, longe de enfraquecê-lo, contribuem para uma compreensão mais profunda e matizada dessa filosofia. Elas nos desafiam a refletir sobre a complexidade da condição humana e a responsabilidade individual e coletiva na construção de um mundo mais justo e que seja bom. Como ficou claro, filodebateiros, as questões levantadas pelo existencialismo continuam extremamente relevantes no mundo de hoje. A crise ambiental nos força a refletir sobre nossa responsabilidade individual e coletiva, questionando nossos padrões de consumo e o impacto que temos no planeta. O desenvolvimento da inteligência artificial desafia nossas noções de liberdade, consciência e humanidade. O existencialismo nos ajuda a questionar a natureza da consciência, a possibilidade de uma existência autônoma em um mundo cada vez mais automatizado e a relação entre humanos e máquinas. A polarização política e social pode ser compreendida através do existencialismo, que oferece ferramentas para uma reflexão crítica sobre nossas crenças e ideologias. Liberdade e responsabilidade individual são conceitos que precisam ser analisados à luz das desigualdades sociais e das estruturas de poder que limitam as escolhas de muitos indivíduos. O existencialismo nos convida a questionar essas estruturas e a lutar por uma sociedade mais justa e equitativa.
Quando o existencialismo se consolidou como movimento filosófico coeso? A. No século XIX. B. Após a Primeira Guerra Mundial. C. Após a Segunda Guerra Mundial. Quem foram os pensadores iniciais que influenciaram o existencialismo? A. Karl Marx e Friedrich Engels. B. Søren Kierkegaard e Friedrich Nietzsche. C. Immanuel Kant e Georg Hegel. O que o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial contribuiu para o existencialismo? A. A criação de novos conceitos filosóficos. B. A amplificação da crise existencial e a perda de sentido na vida humana. C. O fim do movimento existencialista. Qual conceito Kierkegaard destacou em sua filosofia? A. A luta de classes. B. A angústia e a subjetividade. C. A dialética. Qual livro de Heidegger introduz conceitos fundamentais para o existencialismo? A. O ser e o nada. B. Ser e tempo. C. A rebelião. O que Nietzsche desafiou os indivíduos a fazer? A. Submeter-se às normas sociais. B. Criar seus próprios valores. C. Buscar o conforto existencial. Qual pensador argumenta que estamos condenados a ser livres? A. Albert Camus. B. Jean-Paul Sartre. C. Gabriel Marcel. O que a liberdade implica, segundo o existencialismo? A. Ausência de responsabilidade. B. Responsabilidade pelas escolhas feitas. C. Felicidade garantida. Quem é o protagonista de O Estrangeiro, de Camus, que exemplifica a luta interna com a liberdade? A. Roquentin. B. Meursault. C. Étranger.
Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para receber mais vídeos como este. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, deixe nos comentários abaixo. Obrigado.